Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Estamos começando o 30º episódio do Jeito que a Vida Vem. Esse podcast que simula como se você tivesse acabado de chegar na casa de um amigo, que você já entra pela porta da cozinha enquanto alguma coisa muito gostosa está sendo preparada ali para vocês. Bora para mais um? Quantas vezes na internet você já ouviu as expressões assim, seja você mesmo, saiba ser você mesmo, e aí ficou se perguntando, será que eu sei ser eu mesmo? E essa discussão ela chegou para mim durante alguns dos atendimentos, exatamente por essa dificuldade de realmente saber quem é você mesmo, especialmente quando você é uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+. Por isso, eu resolvi trazer essa discussão aqui também para o podcast, porque isso faz parte do meu trabalho enquanto psicólogo, que eu me chamo Norton, eu sou psicólogo, sou uma pessoa LGBT e também trabalho com essa temática no consultório para casais e outras configurações também de vínculo. A gente precisa partir de um princípio que a nossa existência, ela não é uma existência que foi desejada. Por exemplo, não sei se você conhece alguém por aí que quando engravidou, quando soube que estaria gestando, pensou assim, nossa, tomara que meu filho seja gay, ou tomara que minha filha seja trans, tomara que seja lésbica. Você conhece alguém assim que abraça, que alisa a barriga e imagina esse cenário como um cenário provável e desejoso? Eu não conheço até hoje. Então a gente sabe que desde o começo da nossa vida, assim, a gente sente muito isso na pele, que a nossa existência, ela não é uma existência vista como correta pela maioria das pessoas, especialmente nas infâncias. Por isso que tem um texto, que esse texto eu acho ele tão tocante, assim, tão importante da gente também poder conhecê-lo, que é o do Paul Preciado, quando ele diz quem defende a criança queer. Esse texto eu recomendo muito que você leia, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, justamente porque quando nos primeiros sinais que a gente vai dando de que não somos uma pessoa heterossexual, e aí eu quero abrir esse parêntese, porque uma pessoa LGBT ela nasce criança, como qualquer pessoa nasce um bebê, não nasce um adulto, porque às vezes tem um pouco dessa expectativa de que ao longo da vida a gente vai se tornando, muitas vezes esquecendo de que a gente já é. E a gente já é sendo uma criança, desfrutando das liberdades de uma criança, mas ao mesmo tempo, sendo essa criança diferente, essa criança queer, essa criança diversa, a gente vai tendo uma série de registros, de formas de agir, de correções e especialmente de correções que na nossa vida adulta vão desembocar, por exemplo, em perda de autenticidade, em perda de autoestima e especialmente no tema que eu quero conversar aqui com vocês hoje sobre essa dificuldade de ser você mesmo. Especialmente quando a gente é moldado em uma sociedade que constantemente nos impulsiona para agradar. E isso tudo tem um nome, porque desde muito cedo a gente precisa mascarar quem a gente é para poder continuar sendo aceito em determinados lugares ou para começar a ser aceito em outros lugares. Por exemplo, uma das lembranças que eu tenho desse momento que eu vivia era na educação física, na escola. Na educação física, ela era dividida entre homens e mulheres, né? Então a sociedade ela já começava a se dividir naquele ambiente escolar. Então tinha a aula da educação das meninas, que as meninas jogavam queimado, jogavam vôlei, e tinha a aula de educação física para os meninos, que naturalmente era futebol. E eu não gostava de futebol, assim como até hoje eu não gosto. E ao mesmo tempo que eu tinha mais preferência pelo vôlei e também pelo queimado, eram as atividades que eu gostava mais. Só que aquelas atividades que eram vistas como femininas, e por eu ser um homem, na época já me identificaram como homem, não poderia fazer parte. Percebe o tamanho da exclusão que isso promovia? Porque aí hoje eu não sou bom em nenhum desses três esportes, porque eu não tive a oportunidade na minha infância poder praticá-los. Olha o quanto que isso é grave, é cruel e poupa e rouba da gente ter experiências, até mesmo nessa desenvoltura do próprio esporte. E quando eu falo sobre essa dificuldade de ser uma pessoa LGBT e se mostrando quem a gente é, porque em algum momento a gente vai precisar identificar quem a gente é pelo que a gente tem de trejeito, pelo que a gente tem de preferência musical, pelo estilo de roupa, pelo estilo de acessórios, e a gente vai precisar se identificar de uma maneira positiva e não ter aquela identificação de eu acho que eu gostaria de utilizar, de vestir isso daqui, só que a sociedade não vai dar conta e vai tentar me proibir, vai me colocar em um lugar de erro e de inadequação tamanho que vai sufocar o meu próprio desejo.
Porque esse é um exemplo muito comum que eu acompanho na clínica. Muitas pessoas que têm, eu gostaria de ter determinado tipo de cabelo, eu gostaria de frequentar determinados lugares, eu gostaria de me vestir de uma determinada forma, e ela até tem condições no sentido de aquisição financeira, material, só que ela não dá conta, naquele momento, de transpor o julgamento. Então parece que esse pacto da paz, esse pacto de deixar todo mundo confortável, é muito alimentado desde que a gente nasce, desde que a gente é uma criança. Por quê? Porque nós somos seres de muita vulnerabilidade, né? Se a gente for pensar na nossa comparação até com outros animais, nós somos os mamíferos que levam bastante tempo para se desenvolver. A gente leva 9 meses dentro de uma barriga, a gente leva cerca de 1 ano para poder começar a falar, para poder começar a nos equilibrar, a caminhar com as nossas pernas, diferente de outros mamíferos que às vezes com algumas horas já saem caminhando, já têm uma autonomia muito maior. E essa fragilidade também, que é da nossa própria experiência biológica, ela acaba se configurando em uma vulnerabilidade também que ela é social e ambiental. Um dos nossos maiores recursos enquanto seres humanos é a capacidade que a gente tem de formar comunidade, de se estabelecer em uma sociedade. Se a gente for pensar aqui juntos, olha, a gente conseguiu construir um shopping, a gente conseguiu construir paredes de vidro, a gente conseguiu construir parafuso, fax, impressora. Preste atenção quanta tecnologia, o quão diferente é para a gente conseguir fazer tudo isso, e a gente só conseguiu por conta do desenvolvimento que a gente teve até enquanto sociedade. Então a gente vai precisar e vamos continuar precisando uns dos outros para poder sobreviver. Por quê? A gente não tem garra eficiente, a gente não corre de maneira eficiente, a gente não voa. Então nós somos muito presas dentro de um sistema muito mais selvagem. O que fez com que a gente conseguisse dominar é a nossa capacidade de se relacionar, de encontrar aliados e se desenvolver nesse aspecto, fazendo com que a gente consiga dominância em determinados outros movimentos dentro dessa sociedade. Faz sentido aí? Por isso que uma das formas que a sociedade encontrou para punir pessoas que cometeram algum crime é isolá-la, afastar da sociedade, afastar do convívio com a sociedade, que hoje a gente conhece como sistema carcerário. Então, em algum lugar da nossa vida, a gente foi entendendo de que se a gente não se adequa às normas, a gente vai ser excluído desse lugar que a gente pertence. E por sermos tão vulneráveis, a exclusão ameaça até a nossa própria sobrevivência. E isso é tão sério que a gente tem até um estudo, até relativamente antigo, né? Uma das primeiras pessoas que escreveu isso, Myers, lá em 2003, que na internet você vai poder encontrar como Minority Stress, que se chama estresse de minoria em pessoas LGBTQIAPN+, que quer dizer quando você, por ser uma pessoa LGBT, apenas por ser uma pessoa LGBT, você carrega um nível de estresse a mais do que as outras pessoas nessa mesma sociedade. Por exemplo, vamos pensar no exemplo comum. Você foi ali ao supermercado. Ir ao supermercado tem ali uma certa carga de estresse, certo? Só que quando você é uma pessoa LGBT, essa carga de estresse é um pouquinho maior. Por quê? Você tem alguma preocupação a mais a respeito de se você vai sofrer algum tipo de homo, lesbo, transfobia, se as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente, como é que vão ser os seus trejeitos, como você vai circular nessa sociedade. E isso afeta especialmente a nossa saúde mental. Por isso que é tão comum que a gente encontre como um risco à saúde mental de pessoas LGBTQIAPN+, 3 vezes maior para ansiedade, depressão e risco de suicídio. Olha como isso é sério. Então a gente já sabe de que de alguma forma a sociedade, para poder controlar os nossos corpos, controlar o nosso desejo, controlar o nosso interesse, vai pedindo que a gente se adeque a essas formas e a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Por isso que eu quero deixar aqui com vocês exercícios para você poder voltar a se encontrar e aí experimentar essa vida mais autêntica, ser você mesmo, se liberando, se libertando dessa constante necessidade de estar agradando os outros. Já que pertencer a grupos é algo inerente à nossa condição existencial humana, eu quero te trazer exatamente nesse momento que você tenha autonomia de escolher quais são os grupos que você quer pertencer ou que você quer continuar pertencendo, ou até mesmo aqueles que você já não quer mais fazer parte, já que te custa muito, muita manobra de disfarce, muito jogo de manipulação, muitas vezes quando você diz sim, quando na verdade você está querendo dizer esse não. Nesse ponto, toda vez que você diz sim e na verdade você está querendo dizer não, o nosso corpo entra em um sistema de conflito que a gente conhece como incongruência cognitiva.
É quando você pensa uma coisa e você age de uma maneira diferente daquela que você pensou. E isso tudo produz um sintoma, né? Pode produzir um sintoma de uma ansiedade elevada, um mal-estar, uma angústia, porque daquela forma o seu cérebro, você e seu corpo, eles não encontram uma coerência naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você age. Inclusive, um dos exercícios que eu proponho no processo de psicoterapia é a gente poder encontrar essa coerência, essa congruência cognitiva entre o que você pensa, o que você sente e como você age. Sabe um exemplo que eu gosto de trazer na sessão quando a gente vai falar sobre incongruência cognitiva? É a música Ouro de Tolo de Marina Sena. Não sei se você já ouviu. Se não ouviu, recomendo. A artista, eu gosto muito dela, sou muito fã. Mas eu gosto muito dessa parte da música, especificamente quando ela canta uma coisa assim. E sem nenhuma ilusão, minha visão se abriu. Aí ela canta lá, vai continuar cantarolando. E ela vai cantarolando coisas mais ou menos assim, ó. E sem nenhuma ilusão, minha visão se abriu. Eu chorei. Chorei por mim, porque não vi que você nunca coube aqui. E essa ressalva agora que é a virada de chave. Ou melhor, que é o que tá na música, né? Ou melhor, acho que vi. Me enganei, eu me traí. Nem tudo que reluz é ouro. E é nesse momento que a gente percebe que sim, a gente também se perde, a gente se engana, a gente se trai. Mas é importante que a gente tenha essa coerência, assim. Eu estou realmente fazendo isso porque eu estou querendo agradar essa pessoa. E aí eu entendi na minha história que agradar faz com que eu consiga pertencer a esse grupo. Só que isso está se tornando um sacrifício para mim. Se isso estiver consciente e coerente com você e você diz sim, então vai lá e daqui a pouco a gente lida com essa consequência. Mas se você já percebe que não, a gente vai precisar fazer as pazes com essa vulnerabilidade e entender o quanto que te custa manter uma determinada relação em que você vai precisar ser moldado constantemente. E ao ser moldado constantemente, você corre o risco de se perder, de não saber mais quem você é, de não saber mais os seus gostos, de não saber mais se impor e reconhecer os seus limites. Entende? Claro que ser autêntico não necessariamente quer ter uma postura sempre fixa em todas as ocasiões, porque isso não seria adaptável à nossa sobrevivência, né? Parte do nosso processo de inteligência emocional é poder nos adaptar aos ambientes que a gente circula com os recursos que a gente dispõe. Por isso, se a gente estiver pensando, algumas pessoas até falam assim, ah, mas que fulano é duas caras, porque fulano de tal age de maneiras diferentes. Só que não é necessariamente ser duas caras, é porque a gente tem adaptação para conviver na sociedade. Isso a gente vai encontrar na teoria dos papéis, um fundador do psicodrama, né, o Moreno, quando a gente está falando que a gente vai interpretando papéis diferentes na nossa vida de acordo com aquilo que a gente precisa ter naquele ambiente, naquela forma onde a gente está na sociedade. Então, a gente vai pensar nisso no exemplo mais simples como roupa. Por exemplo, essas roupas que vocês estão me vendo aqui são roupas que eu costumo estar no consultório. E quando eu estou fora do consultório, se eu vou para a praia, eu uso uma outra roupa. Se eu vou para a academia, eu uso uma outra roupa. Porque esse é o meu recurso de adaptação até de clima, de necessidade desse vestuário. Então eu também me comporto de uma maneira diferente, porque de alguma forma isso faz parte da pessoa, da persona que eu sou diante das outras pessoas naquele ambiente, naquela sociedade. E a gente precisa ter essa coerência também de, em cada uma delas, qual é o meu traço de autenticidade que se repete. Porque isso a gente vai estar conhecendo como estrutura de personalidade na base da nossa psique. O exemplo de quando isso não está sendo saudável é quando a gente não dispõe de recursos suficientes para se adaptar e para sermos diferentes a cada uma dessas ocasiões sem estar refém constantemente da necessidade da aprovação do outro. Vou pegar o mesmo exemplo de roupa. É como se aquela pessoa, para usar uma determinada roupa que gosta, tivesse que estar fazendo, sei lá, 10 videochamadas perguntando: e aí, fulano, o que é que você acha? Como é que você acha que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Pedindo quase sempre um feedback exaustivo. E quando esse feedback não vem, ressoa aquele alarmezinho de parece que você não está fazendo as coisas tão bem feitas, pode ser que você seja excluído, isso daqui está desagradando, é melhor voltar atrás. É melhor o recurso mais comum, chamar menos atenção, se padronizar e muitas vezes esquecer de você mesma. A ideia é que você possa identificar qual é o traço seu que você mais gosta. Essa é a primeira atividade. O que é que você mais gosta de você? O que é que você mais gosta de rir do jeito que você sorri? Qual o seu estilo de roupa? Qual é a roupa que você gosta de se vestir nesse momento? O que você começa a admirar nas outras pessoas? Que você valoriza nas outras pessoas? Que você acha que você pode fazer com você também?
E aí a gente vai pensando nessa dinâmica você e o outro e o mundo, porque a gente é dessa sociedade, certo? Então a gente vai pegar esse exemplo. Como é que os meus amigos gostam de mim? O que os meus amigos gostam quando estão comigo? Como é que eu gosto de estar? Como é que eu quero da experiência deles nessa convivência comigo? O que é valioso para mim? O que eles valorizam? Porque a gente vai estar sempre pensando que vai ser mais fácil você gostar de você quando você convive em um ambiente que outras pessoas gostam de você também. Então, as amizades, esse é um importante recurso para poder firmar nesse lugarzinho nossa vulnerabilidade e reconhecer, olha, tem outras pessoas que gostam de mim exatamente por esse jeitinho que eu tenho. E é esse jeitinho que eu tenho que faz com que eu consiga me sentir seguro, acolhido, protegido nesse ambiente, sem precisar estar constantemente vigilante nessa tentativa de agradar. Que eu posso impor os meus limites, que eu posso expressar as minhas opiniões, e isso daqui faz parte de ser quem eu sou. E um outro exercício que eu quero te deixar exatamente quando você estiver nesse conflito entre dizer sim e de dizer não é reflita. Muitas vezes vai ser melhor você corrigir um não do que você corrigir um sim. Vamos pegar esse exemplo aqui. É mais fácil você dizer um não e mudar de ideia e dizer, não, aquele não que eu disse ali é melhor dizer um sim, do que você dizer um sim e na verdade se arrepender e depois sustentar e bancar esse não, porque agora a gente aumenta uma carga de estresse que é essa da frustração. Então, às vezes, o que você pode informar para as pessoas quando você está nesse conflito entre sim e não é preciso de mais um tempo para pensar. E aí você vai pensar a partir de uma ótica que é eu estou dizendo esse sim porque eu estou com medo de alguma ameaça, estou com medo que esse vínculo se rompa, estou com medo dessa pessoa não gostar mais de mim, não me convidar mais para fazer uma outra coisa. E eu digo esse sim em sacrifício ou eu estou dizendo esse sim em paz, porque esse sim realmente tem cara de sim. Porque quando você está fazendo em sacrifício, você vai mandar uma mensagem incongruente para o seu cérebro até que ele se adapte e diga: a gente só recebe amor com sacrifício. A gente só recebe amor com doação. A gente só recebe amor quando a gente perde nossos limites. E isso não é nada saudável. O que eu espero é que você possa gostar mais de você enquanto outras pessoas gostam de você também. E que você possa dizer os seus sims com autonomia, com liberdade, com confiança. E que os seus nãos também sejam libertados, que os seus nãos também possam ser assegurados, e aí sim você possa viver uma vida cada vez mais autêntica, sabendo quem é você nesse momento e sabendo que ser uma pessoa LGBT, você vai precisar constantemente buscar os seus lugares seguros e estejam parados. Para ser você mesmo, você vai precisar sustentar a possibilidade de frustrar o outro ou manter-se constantemente frustrado, já que você não conseguiu estabelecer esse limite. Se você está precisando de ajuda nesse sentido, eu me coloco aqui à disposição também. Tem link na descrição desse vídeo em algum lugar que você vai poder encontrar para marcar a sua sessão comigo. Estou te esperando por lá. E se a gente não se encontrar na terapia, a gente se encontra aqui no próximo episódio. Beijo e tchau!